Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, iniciando mais uma Novo Nordisk Live para compartilhar informação, conteúdo de forma clara, objetiva, conteúdo relacionado à família, né? E eu começo com um dado importante que tem tudo a ver com o tema que a gente vai abordar nesse vídeo, né? A cada 3 segundos há no mundo um novo diagnóstico de demência. Em média, 7 em cada 10 pessoas com demência tem alguma relação com a doença de Alzheimer. Aqui no Brasil, os dados do Ministério da Saúde indicam que 1.700.000 pessoas têm a doença, né, a doença de Alzheimer. E a cada ano, 100 mil novos casos são diagnosticados aqui no Brasil. Por isso, a Novo Nordisk Live preparou uma série de conteúdo para falar sobre esse tema, para levar informação, para ajudar e acolher pessoas, né, em relação a esse tema. Nos últimos episódios, a gente falou, né, sobre o que é esquecimento, o que é demência, os sinais de alerta, né, quando procurar um médico, quais exames ajudam, né, no diagnóstico precoce e também o que acontece após o diagnóstico. Neste, a gente vai abordar um pouquinho, né, sobre quando uma pessoa na sua família tem um diagnóstico e o que acontece. E para me ajudar, né, a conduzir essa conversa, eu recebo aqui o Dr. André Palmini, médico neurologista, diretor científico do Hospital São Lucas da PUC Rio Grande do Sul e professor de neurologia da Escola de Medicina também da PUC Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. E quem também fala com a gente é a doutora Cláudia Suemoto, médica, geriatra e professora associada da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, um assunto super importante que a gente vai debater aqui, esse é o terceiro vídeo dessa série que a gente está produzindo sobre doença de Alzheimer. E para começar, eu quero já perguntar para a doutora Cláudia, quando é um esquecimento já da idade, isso já é previsto, né, um esquecimento da idade, e quando esse esquecimento pode ser um sinal de Alzheimer? Bom, a palavra-chave, Tom, para diferenciar é perda de função. Se a pessoa tinha um grau de funcionalidade, ela funcionava de um jeito e acaba tendo perda no dia a dia, ela começa a deixar de fazer coisas que ela estava acostumada, isso é patológico, tá? Isso é um problema, tá? Isso é demência, provavelmente. Durante o processo de envelhecimento, isso começa muito cedo durante a nossa vida, na terceira década, por volta dos 25 anos de idade, na verdade, a gente atinge um pico de funcionamento cognitivo e depois a gente tem uma perda lenta e gradual, principalmente atividade de atenção, velocidade de fazer as coisas, né? Falar velocidade de processamento já me olhou feio. Mas essas coisas são muito leves e não atrapalham o dia a dia da pessoa. Ela continua fazendo as mesmas coisas que ela está acostumada. Se ela trabalhar, ela continua trabalhando, ela continua tendo um convívio importante com a família dela. Não tem perda funcional. Quando tem perda funcional, estamos falando em demência. Agora, doutor André, a estimativa é que esse número de casos, né, de pessoas com doença de Alzheimer cresça nos próximos anos, cerca de 4 vezes mais, né? É uma estimativa. A população está vivendo cada vez mais, então é importante a gente falar sobre esse tema e esclarecer, principalmente quando já tem um caso na família, né? Pois então, eu acho importante 2 aspectos. Primeiro, como a doutora Cláudia falou, a gente chega no pico do funcionamento na metade dos 20 e poucos anos. Só que assim, a gente funciona pelos outros 50, ou se Deus quiser 60 ou 70, com leves alterações, leves perdas de neurônio, mas que não impactam o nosso dia a dia. Isso não é doença. Isso é o que acontece com todo mundo. Quer dizer, não é por nada que um jogador de futebol profissional ele joga até os 35, 36, 38, depois as articulações e os músculos dele não conseguem mais manter isso, e nenhum tenista, tá? Isso não é doença, isso é a maneira como a natureza vai, tá certo? Como a doutora falou, assim, a partir de um certo momento, pode acontecer em algumas pessoas que essa alteração seja acelerada. Então a gente vai tentar trazer aqui um conceito de que o envelhecimento é o que seria de um declínio discreto e lento de função, né? Esperado e dentro de um ritmo fisiológico, a gente chama, certo? Todo mundo lembra menos das coisas quando tem 70 anos do que quando tem 30 anos. A pessoa vai ver um filme aos 30 anos, durante 6 meses lembra com detalhes daquilo. A pessoa com 70 anos vai ver um filme, 2 semanas depois tem dificuldade de lembrar uma série de coisas. Isso é normal, porque aos 70 anos o cérebro não é igual aos 30 anos. O problema não é que a pessoa tem um certo declínio de função, é quando ela não consegue mais lidar com as coisas dela como ela lidava antes. Ou seja, começa a ter um impacto real naquilo que ela faz no dia a dia, no trabalho dela, nas relações familiares e tal.
Então isso é que ficou bem demonstrado pela que a doutora Cláudia falou, né? Quer dizer, a gente não começa a ficar doente aos 25 anos, não. A gente tem a maneira como a biologia da gente é, e se ela seguir sempre nesse ritmo, não tem doença, tem simplesmente o envelhecimento normal. O problema todo é que existe uma coisa que é o principal fator de risco para esse aceleramento, para essa aceleração da perda. E o fator de risco é a idade. Então, na medida que vai aumentando a idade, vai aumentando o risco de que lá pelas tantas, aquela leve inclinação de declínio, que não interfere excessivamente na vida de ninguém e a pessoa segue a sua vida, gente que trabalha normalmente até os 80, 85, tem gente trabalhando aos 90 anos, tá certo? Só que a idade aumenta o risco de que lá pelas tantas isso muda. E começa a haver uma deposição de proteínas patológicas e começa a haver uma perda acelerada de neurônios. Essa perda acelerada é onde vai entrar, então, a doença de Alzheimer. Mas, assim, por que a tua pergunta é importante? Porque há 30, 40 anos atrás, a quantidade de pessoas, o percentual de pessoas numa população que chegava aos 80 anos, era um percentual bem pequeno. Hoje, a gente considera uma pessoa que morreu muito cedo, quando ela morre antes dos 80 anos. Então, na verdade, aquele que é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer, para a aceleração fora do normal dessa perda neuronal, o principal fator de risco é aquilo que a gente hoje está buscando, que é viver mais. Mas viver mais por mais tempo implica em aumentar o risco disso. E como as pessoas estão vivendo mais, por uma série de razões aí de entendimento melhor da sua saúde e tudo mais, e com mais cuidados, naturalmente aumenta a prevalência dessa doença. Né? Agora, doutor André, nos últimos anos a ciência evoluiu muito. Hoje a gente tem exames, como a gente já comentou nos outros episódios, exames que demonstram esses indícios, né, de que a pessoa pode desenvolver a doença de Alzheimer. E isso também é um avanço que vem evoluindo ao mesmo tempo que a população vai vivendo cada vez mais. Sim, na verdade, assim, puxado por esse aumento de prevalência, acho que a Cláudia concorda, tem tido muita pesquisa nesse sentido. E, infelizmente, ainda hoje existe um abismo entre o avanço na identificação dessas coisas e o tratamento disso para prevenir a doença e tudo mais, não é? Que é onde a Cláudia depois vai comentar, mas acho que a gente também hoje vai ter que falar muito como é que a gente lida quando a gente é o filho ou o esposo de alguém que tem esse problema. É, né? Isso, por exemplo, na família, alguém recebe o diagnóstico de Alzheimer. E aí, eu também corro o risco de ter a doença de Alzheimer? Bom, essa é uma preocupação bastante comum, né? E eu acho que depende muito do início dos sintomas, né? Então, uma pessoa que começa a ter os primeiros sintomas, por exemplo, de uma demência de Alzheimer aos 50, 55 anos, tem um risco que outros familiares de primeiro grau também venham ter a doença, porque a carga genética é grande. Se a gente tem uma doença de Alzheimer que começa aos 80, 90 anos, é muito menos genética e muito mais alterações e exposições do ambiente. Tá? Isso é válido para a demência, mas é válido para qualquer doença. Câncer, doença cardiovascular, qualquer doença neurológica ou não, é assim. Quanto mais cedo, mais genética, quanto mais tarde, mais ambiente. Então, depende muito, né? Então, depende da idade de início. Mesmo E aí, sim, nessa idade de início precoce, vale a pena pensar em pesquisar de forma ativa, até através de testes genéticos, se a família quiser, para saber se os outros familiares também têm uma maior chance de ter demência. Mas, por exemplo, se a gente tem um diagnóstico, um indício ali, né, 20, 30 anos antes de apresentar, né, o aparecimento da doença de Parkinson, a gente consegue reverter esse quadro ou retardar? Não. Na verdade, queria deixar algumas coisas, como eu vejo esse assunto, que eu acho que é bem legal. Nos últimos 10 anos, a gente tem conseguido diagnosticar antes dos sintomas, né? Isso acontece porque... por que a gente está falando de Alzheimer hoje? Virou um problema de saúde pública. Já é a maior causa de incapacidade em países ricos. É a 10ª causa de incapacidade em países como o Brasil. E a gente vai falar do impacto na família, mas alguém precisava fazer alguma coisa. Então, no começo, em 2011, na verdade, o Obama assinou uma lei dizendo que a gente ia curar o Alzheimer em 10 anos. Não aconteceu, né? Mas isso ocasionou uma série de pesquisas que hoje fazem com que a gente meça as proteínas em vivo. Ótimo. E tem ajudado muito a descobrir novas drogas. Acho que esse é um primeiro ponto. Eu vejo com bastante otimismo a situação que a gente está hoje. Tá? Mas
essa visualização ou mesmo essas medidas dessas proteínas de forma precoce é para pesquisa. Tá? Não existe uma indicação clínica para fazer isso no meu consultório, no consultório do André. A gente está no momento que a gente está pesquisando novas drogas. E aí é uma coisa que você tem que discutir com cada família, com cada paciente, se ele quer ser diagnosticado antes, os prós e os contras. Hoje em dia, é a minha visão, vamos ouvir o doutor André, mas você vai trazer muito mais malefício para sua vida, porque não tem muito o que fazer em termos de tratamento. Não tem uma cura que eu posso tomar um comprimido e amanhã essas proteínas vão desaparecer, eu com certeza não vou evoluir. Então é uma questão de muita conversa nesse momento do ponto de vista clínico. Deixa eu só complementar. Primeiro eu concordo contigo. Deixa eu só trazer assim, para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, né? 2 ou 3 coisas só para não confundir, até porque quando tu colocasse, Tom, sobre como é que o diagnóstico vem antes da doença, só pode ficar meio atrapalhado. Então, para todo mundo entender, as doenças neurológicas, elas têm uma razão para existir. Elas têm uma patologia, alguma coisa acontece no cérebro. Sim. E na doença de Alzheimer, são proteínas anormais que se depositam. E só para dar um exemplo, imaginem aquele rejunte dos azulejos, Sim. que junta os azulejos, não é? E tu só tem um rejunte bonitinho ali só para manter. Fiozinho. Isso. Imagina se aquele gesso, eu não sei bem se é gesso, que eles botam ali, aquela argamassa, ocupasse todo o azulejo. Então o azulejo, em vez de ter um azulejo bonito, tá cheio de argamassa pelo... É mais ou menos assim. É o acúmulo dessa proteína. Exatamente. E com isso os neurônios vão morrendo. Vamos dizer assim, de uma maneira bem simples. O que tu quisesse dizer com o diagnóstico vir antes da doença é o seguinte. Em termos do que acontece no cérebro, é a deposição de uma proteína ou de 2 proteínas anormais. Sim. Isso a gente consegue identificar com exames hoje de imagem ou daquele líquido da espinha, que é o líquido cefalorraquidiano. Só que isso é o que acontece no cérebro. Só que existe uma outra coisa, que é o momento em que a pessoa começa a ter dificuldade da memória, ter o quadro demencial que está falando aqui agora. E às vezes existe uma diferença entre o momento em que a gente vê isso no cérebro e o momento em que a pessoa começa com o problema clínico. Porque, naturalmente, é como tu olhar lá na cozinha cheia de azulejo e tu vê que em alguns lugarzinhos a argamassa está maior. Então, tu já sabe que tem uma tendência ali a argamassa tomar conta, ou o gesso tomar conta dos azulejos. Só que começou um pouquinho ali. Por enquanto, tu olha, parece que está tudo muito bem. Só que hoje a gente já consegue identificar as primeiras manifestações. E às vezes essas manifestações que tu vê na imagem só vão representar uma alteração de memória 10 anos depois. Então a tua pergunta para a doutora Cláudia foi assim: hoje eu tenho como saber, por exemplo, o meu irmão foi diagnosticado com Alzheimer, eu tenho como saber se eu já começo a ter alguma manchinha nos meus azulejos. E a pergunta que tu fizesse é assim: vale a pena isso? Porque afinal de contas, tem o que fazer nessa hora? A resposta é não e sim, sim e não. O não é no sentido de que não tem nenhum tratamento real que faça com que a doença pare de evoluir do ponto de vista de patologia e que daqui a pouco vai aparecer clinicamente com alteração de memória. Por outro lado, a gente acende um sinal mega vermelho de que tem que mudar os hábitos de vida, tem que perder barriga, tem que correr mais, comer mais folha verde, se estressar menos, etc. Mas, na verdade, eu acho que é isso que a Cláudia quis dizer, por isso que ela falou sobre pesquisa. Para que eu tenha que mudar os meus hábitos de vida, se meu irmão tiver Alzheimer, eu não preciso fazer um exame que mostre que eu já tenho um comecinho. Eu tenho que entender que eu também tenho risco de ter PT saudações e, a partir daí, eu começo a fazer as coisas que eu tenho que fazer. Claro que todo mundo trabalhando para quê? Para que daqui a alguns anos tenha algum remedinho que nessa hora tu use e garanta que não vai aumentar. É ou não é? Mas por enquanto não tem, né? Na verdade, a gente tem sinais de Alzheimer já detectados 20 a 30 anos antes do diagnóstico. É muito tempo para você viver com essa preocupação. Exatamente. E eu coordeno o Banco de Encéfalos da USP e na nossa amostra de quase 2.000 casos, 25% das pessoas morrem com uma quantidade importante de lesão sem sintoma. Então, não quer dizer que ter lesão iguala a ter sintomas, né? Então, acho que isso é uma... Então, quando a gente fala ter a doença, tu tem que sempre falar assim, até para o nosso telespectador entender, o nosso ouvinte, que nós estamos falando ou de doença no exame ou de doença clinicamente, Isso. Tá certo? Então, a doença clínica, ela pode vir décadas depois que começa a doença no exame. Por isso que o exame é so-so em termos de necessidade. Na verdade, mostra se há alguma alteração. Isso. Mas como tu não tem o que fazer com aquilo, a melhor coisa é tu assumir que talvez tu tenha um pouquinho daquilo e toque ficha para realmente cuidar da tua vida, para reduzir os fatores de risco. É isso que eu quero perguntar agora, né? Quais são esses fatores Cláudia. de risco?
Bom, a gente tem uma pesquisa no Brasil com a amostra representativa da população, reproduzindo um estudo do Lancet Commission, né? Então, eles estimam que no mundo, 40% dos casos de demência sejam secundários a 12 fatores de risco. Aqui no Brasil, o potencial de prevenção é ainda maior. 48% dos casos são secundários a 12 fatores de risco. Quais são esses fatores? O principal deles no Brasil é a baixa educação, baixa escolaridade, né? Principalmente na primeira infância e adolescência, né? Então, o que a gente considera baixa escolaridade é frequentar menos do que 8 anos a escola, né? Os outros fatores de risco são principalmente... E por quê? Porque quando a gente vai para a escola e quando a gente aprende, a gente está estimulando o cérebro. Isso, do ponto de vista do que acontece dentro do cérebro, a gente tem maior número de neurônios, eles se conectam de forma mais efetiva, né? As sinapses, que são as ligações entre os neurônios, são mais densas, mais ricas, né? Então, essa estimulação cerebral por via da educação é um dos marcadores que a gente tem de reserva cognitiva, tá? E a demência, assim como outras doenças do envelhecimento, quanto mais reserva você tem, mais tolerância você tem às lesões, por exemplo, de Alzheimer, né, que é uma das causas de demência. Então, é aquele balanço entre as lesões e a reserva. Por isso que talvez algumas pessoas morram com as lesões sem sintomas, porque elas provavelmente têm alta reserva cognitiva, alta quantidade. Então, observa lá para o nosso telespectador ou para o nosso ouvinte imaginar uma situação em que ele faz um desses exames, entendeu? Como assim, eu quero ver como é que está o meu cérebro, descobre alguma alteração patológica. Sim. E ele pode nunca vir a manifestar a doença clínica de ter um problema de memória, mas ele passa o resto da vida tenso porque ele já apareceu alguma alteração. Esse é o meu ponto. Esse é o teu ponto, tu tem absoluta razão. Então, assim, as pessoas têm uma curiosidade, não, mas eu quero saber se eu tenho, que daí eu faço alguma coisa. Eu faço alguma coisa, tu não precisa esperar para saber que tu tem um problema para fazer. Pode começar, a partir do momento que fez a pergunta, a pessoa tem que começar a fazer alguma coisa. Tá, a gente falou então da questão educacional. Sim. E quais outros fatores? Tem outros fatores que estão presentes na meia-idade, que seria dos 35 aos 60 anos. O principal deles no Brasil é a hipertensão, pressão alta, né? Então, controlar, né? Se você tiver hipertensão, fazer o diagnóstico, controlar, vai estar também prevenindo demência. Outro fator é inatividade física, alto consumo de álcool, né? Um consumo abusivo de álcool, diabetes. O tipo 2? Diabetes no geral, mas os dois podem levar a alterações, né, vasculares e levar a demência. Obesidade, que é um problema bastante frequente no Brasil. Perda auditiva é a terceira causa mais importante na meia-idade, que é um aspecto bastante interessante. Isolamento social, depressão, poluição ambiental, né? Então, são fatores do ambiente que podem ser modificáveis para a gente diminuir. E, no caso, se a gente abolisse da face do Brasil esses 12 fatores, a gente preveniria quase metade dos casos de demência. Agora, a gente passou por uma pandemia, né? Certo. Muita gente fala de esquecimento por conta da Covid-19. Isso tem alguma relação? Existe algum estudo relacionado? A gente tem um estudo, a gente vai mostrar amanhã, na verdade. Existe sim déficit cognitivo pós-Covid. É um déficit cognitivo muito associado à atenção, dificuldade de linguagem, às vezes de achar as palavras naquele fenômeno de ponta de língua, diminuição de velocidade de processamento também, fazer as coisas de uma forma mais lenta. E para nós, os fatores de riscos que tiveram associados a ter ou não déficit, 30% dos nossos casos da primeira onda, na verdade, tiveram déficit cognitivo. E em 20% foi temporário, mas em 10% foi algo que durou 1 ano, que é uma coisa extremamente preocupante, né? E as pessoas que estão mais vulneráveis a ter alterações da cognição pós-Covid são as pessoas mais velhas, que já têm fragilidade física, são pessoas mais fraquinhas, pessoas que tiveram confusão mental durante a internação. E uma coisa muito interessante na nossa pesquisa e em outras que foram vistas é que não existe uma relação direta com a gravidade da infecção. A gente tende a pensar que quanto mais grave, mais déficit cognitivo a gente vai ter. Nós e outros grupos não viram essa relação tão direta. Legal. Tem várias perguntas que chegaram de pessoas que sabiam que a gente ia fazer esse conteúdo. Vamos fazer um bate-bola, doutora André e doutora Cláudia, para a gente tentar responder. Por exemplo, chegou aqui. O que fazer em caso de agitação, em caso de agressividade, quando os sintomas estão mais evidentes? Isso é uma pessoa que cuida de uma pessoa que já tem um diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, essa é uma pergunta mega importante, porque a gente tem duas classes de problema que uma pessoa com Alzheimer apresenta. 2 grandes classes. Uma é aquilo que ela
deixa de conseguir fazer, como, por exemplo, ter uma boa memória, certo? Vai perdendo a memória. Isso interfere, acima de tudo, com ela e o meio em volta em função daquelas dificuldades dela. Agora, tem uma segunda classe que interfere com todo o ambiente familiar, com toda a família, que são as alterações comportamentais. Então, essa pergunta é uma pergunta voltada para essa outra classe, que começa a se manifestar a partir, digamos, das fases moderadas da doença. A pessoa começa só mais com alteração de memória, etc. Daqui a pouco começa a ter alteração de comportamento. E essas alterações de comportamento, para ter uma ideia, são, em países desenvolvidos, a principal razão para institucionalização, certo? Não é a perda de memória, são alterações comportamentais. Então, a pessoa que fez essa pergunta é uma pessoa muito ligada e muito antenada naquilo que realmente é importante. Então, tem muitos estudos, é importante o nosso ouvinte saber, entender, para tentar ver como minimizar esse problema, que é fundamental, porque aqui a gente tem como ajudar. A gente não tem muito como reverter a perda de memória, por enquanto, até surgirem novos tratamentos. Mas a gente tem sim como ajudar a diminuir a agitação, a agressividade. Então aí entram aspectos não farmacológicos, coisas que tu faz para mudar o ambiente, mudar o jeito de lidar com a pessoa, de maneira a tentar, sem precisar de remédio, melhorar isso. E também tem medicamentos que ajudam isso. Cláudia, o que tu sugere para os teus pacientes, ou para as famílias, digamos, em termos de manejo não remédio? Então, de manejo não farmacológico, não remédio, é muito importante entender em que ocasião aparece essa agitação. Às vezes pode ser só da doença em si, né? Muitas vezes eu cansei de ver que era por dor. Toda vez que o paciente era manipulado, já era um paciente com uma doença grave, com bastante rigidez. Toda vez que ele era manipulado, por exemplo, para tomar banho, ele agitava, mas era por dor, né? Então, você medicando a dor, você está melhorando a agitação. Outra coisa que a gente percebe bastante também, esses pacientes, eles têm uma maior vulnerabilidade. Quando eles pegam uma infecção, por exemplo, eles podem ter o que a gente chama de delírio, que é uma piora da confusão mental. E aí eles ficam agitados porque eles estão com uma infecção de urina, uma pneumonia, uma ferida na pele. Então é importante uma avaliação bastante global para entender, primeiro, é um padrão dele que vem piorando, é uma coisa aguda que sugere uma doença infecciosa, por exemplo, em momento específico do dia no qual ele é manipulado. Acho que é muito importante tentar entender o que é a agitação, tá? Outra coisa muito importante que a gente fala para a família, essa agitação, às vezes a agitação é simplesmente algo que é momentâneo, não incomoda tanto o paciente, não põe ele em risco nem a família, nem quem cuida, né? Nem sempre a família. E nem sempre vale a pena fazer... as medidas não farmacológicas valem sempre, o não remédio vale sempre. As medidas de remédio têm que ser avaliadas com muito cuidado. Esse problema é algo que está incomodando quem e qual que é o risco de vida que isso traz. Porque a medicação em si, ela pode piorar a cognição, deixar o paciente mais sonolento, pode dar risco de quedas. Então, nós geriatras temos essa visão bastante... conservadora. Porque a gente gostaria de entender as causas e como é que esse tratamento farmacológico com remédio vai beneficiar o paciente e a família. Acho que é importante para a pessoa que fez essa pergunta entender o seguinte: o médico tem que agir como médico. Ou seja, uma pessoa que não vinha agitada, que não vinha agressiva e começa a ficar assim, a primeira coisa é entender que deve ter havido alguma coisa. Isso não vale só para o nosso assunto de Alzheimer. Isso vale, por exemplo, para pessoas no espectro autístico que vinham mais ou menos estáveis e começam a ficar agressivos. A gente tem que entender, às vezes mudou o ambiente, mudou alguma coisa na construção familiar, houve uma mudança de casa. Tem todo um contexto que pode explicar isso no indivíduo autista. E esse exemplo vale para demência também, né? A mudança de rotina também causa agitação. Exatamente. Então, é o que eu estou dizendo, é para demência e é para outras coisas. Então, não é só para Alzheimer. Mas, em Alzheimer é muito importante. Primeiro, ver se houve uma mudança nesse sentido. Segundo, estou falando assim, quando isso aí vinha estável e instabilizou, que é um dos cenários. Segundo, a causa mais comum disso, na minha experiência, é um quadro infeccioso. Sim. Frequentemente, essa pessoa vai e faz um raio-x de tórax, um hemograma, vê que está com uma bronquopneumonia ou uma infecção urinária, faz um EQU. Tá? Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, como disse a Cláudia, é que a pessoa não consegue explicar que ela está com dor, porque ela já está num quadro demencial, ela não tem as palavras para dizer o que ela está sentindo, o que não é diferente, por exemplo, de pessoas com deficiência intelectual, né? Que é exatamente a mesma coisa. Então, o médico tem que ter um alto índice de suspeita, mas, para responder bem direitinho essa pergunta, às vezes a gente exclui tudo isso e a pessoa continua agitada.
E especialmente eles nos procuram pessoas que vêm agitadas há bastante tempo. Os cuidadores não querem mais ficar na casa, a família não consegue lidar mais porque é uma agitação continuada. Aí muitas vezes tem espaço o tratamento com alguns medicamentos, que a gente sabe que aí tem, cada médico sabe um pouquinho o jeito de lidar, é mais ou menos como ir no alfaiate, cada um tem a sua roupa exata para isso. A medida, Esse né? é o trabalho do médico, de encontrar alternativas que combinem essas medidas de cuidado com o ambiente. Tem coisas que se faz, por exemplo, sem manter uma casa mais iluminada, às vezes uma musiquinha ambiente baixa, Verdade. certo? Uma interação com o paciente, conversar, mostrar coisas que ele gosta, mostrar fotos antigas. Não, tem várias coisas que pode fazer que tranquilizam o ambiente. Né? Outra coisa bem legal é manter o ciclo circadiano. Quando é dia a dia, quando é noite a noite. Porque as pessoas tendem a colocar esses pacientes vendo TV o dia inteiro, à noite eles agitam e aí fica aquela bola de neve, né? Você precisa restaurar, pôr esse paciente para tomar sol, ter atividades mais rotina, mas que simulem a mudança clara que existe entre o dia e a noite. Isso ajuda bastante a controlar sintoma. Então, dormir de noite é fundamental para o paciente e para os cuidadores, tá certo? Sim. Então, como diz a Cláudia, tem que ter muito cuidado com isso aí, tem que tentar fazer uma boa higiene do sono, a pessoa tem que acordar cedo de manhã para ter sono de noite, tem que ter atividade física durante o dia e às vezes, quando nada disso funciona, bom, aí entram medicamentos que podem ajudar pontualmente na agressividade, no sono e assim por diante. Bom, e uma pergunta outra também que acaba angustiando principalmente os cuidadores é em relação aos cuidados paliativos. Eu queria que a gente explicasse um pouquinho o que são esses cuidados paliativos e a diferença, porque chegou essa pergunta também, qual é a diferença de cuidado paliativo para cuidados de fim de vida? Antes, emendando nessa questão, mas finalizando a anterior, eu acho que isso deixa bem claro que tem muito o que fazer. Muito. O André já falou que é a principal causa de institucionalização, as famílias às vezes não conseguem lidar e estar em contato com outras famílias através de organizações que você possa partilhar experiências e também através, quando necessário, usar a medicação, muda vidas em relação ao cuidado, né? Cuidados paliativos é o seguinte, as demências, elas são doenças progressivas, né? E nas fases avançadas da doença, muitas vezes os pacientes, eles caminham por uma situação em que eles não conseguem mais andar, eles ficam o tempo inteiro deitados, eles não verbalizam mais o que eles querem. Não falam mais, às vezes, né? Então, existem alguns critérios que indicam que é uma demência muito avançada e que seria necessário cuidados paliativos, tá? Existe uma definição bastante aceita na minha área, que são, se você acha que tem uma doença que o paciente não vai sobreviver ou ele vai falecer em 6 meses, ela deveria ter um olhar paliativo. E aí entraria nessa história de fim de vida. Porém, a gente entende hoje que toda doença que vai progredir, ela já deveria entrar no espectro do que é cuidado paliativo, que é oferecer sempre conforto para o paciente e para todo mundo que está em volta, né? Então, nesse espectro mais amplo, demência leve, moderada, grave, todas seriam cuidado paliativo, porque nesse momento a gente não tem cura. O termo paliativo, exatamente a palavra que ela falou aqui. O termo paliativo, na verdade, é o contraste, o contrário de um tratamento curativo. Correto. Então, quando não tem cura, tu alivia, e uma das maneiras de aliviar é através do cuidado paliativo, correto? Perfeito. Eu acho que fica bem claro que tem muito o que fazer para dar conforto para essa família. A gente ficou um tempão aqui falando de sintoma de agressividade, etc. Isso estressa todo mundo, né? E medidas tanto remédio, não remédio, podem melhorar muito a qualidade de vida. E acho que essa é uma palavra essencial que rege o cuidado paliativo. E é importante que o Dr. André acabou de falar, deixar uma palavra para quem está cuidando, né? Para a gente finalizar, né, essa edição, só para quem cuida, né? O que fazer em situações, né, em que perde um pouco do controle. Muitas das vezes, uma pessoa com diagnóstico de doença de Alzheimer impacta não só a vida das pessoas, mas a questão financeira, porque algumas pessoas deixam de trabalhar para poder cuidar de um pai, de uma mãe, de um parente. Queria que a gente finalizasse essa edição deixando uma palavra, né? O que você diria para uma pessoa que tem um diagnóstico na família e essa pessoa está cuidando? A primeira coisa que todo mundo gosta é que o médico, o psicólogo, o profissional de saúde empatize com ele. Ou seja, entenda e demonstre que está entendendo o grau de sofrimento que ele está passando. Sim. Ao cuidar daquele paciente que está sofrendo, né? Os dois sofrem, o paciente e os cuidadores. Então, primeiro de tudo, mostrar que o médico é um parceiro que está entendendo aquilo ali. E segundo de tudo, é mostrar os caminhos possíveis para ajudar. E aí voltamos para as estratégias com remédio
e sem remédio, tá certo? Agora, o que não pode ser feito é dar a entender que é assim mesmo. Porque muitas vezes assim, o médico acaba, até para fazer um atalho na conversa, não, isso é assim, infelizmente é uma doença grave mesmo, tal. Nunca é assim mesmo. Como diz a Cláudia, a mensagem principal aqui para os cuidadores, para familiares, sim, tem o que ser feito. E o que tem que ser feito são coisas que certamente vão ajudar a que essa pessoa seja melhor cuidada, não é isso? Seja em termos de matéria não farmacológica, quanto em termos de estratégia farmacológica. Eu acho que demência tem essa carga que tem hoje em dia, a principal causa de incapacidade em países ricos e tal, porque sempre vai ter uma pessoa que vai ter uma doença que vai progredir e que vai fazer com que ela perda autonomia, que é a capacidade de decisão, e independência, que é a capacidade física de fazer as coisas, tá? Então ela sempre vai precisar de um cuidador, tá? E eu acho que essa pessoa que sempre vai ter um cuidador que vai pegar a frente, que a gente chama de cuidador primário. É muito importante, minha mensagem para essa pessoa é que ela entenda que ela não pode estar sozinha. Isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É muito importante que, se possível, seja feita uma rede de apoio. Porque não dá para cuidar de alguém 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso só vai adoecer a pessoa que cuida. E eu acho que essa é uma ideia importante que a gente precisa deixar aqui. Que as pessoas precisam ter a consciência de que, por mais... Ela não está fazendo nada errado se ela tirar um dia de descanso. Se tiver uma outra, por exemplo, é uma família, né? São irmãs que cuidam. A irmã cuida um pouco, o outro irmão cuida um pouco. Exista uma divisão de trabalho. A outra coisa importante que eu percebo bastante que ajuda muito os cuidadores é entender que tem outras famílias passando pelas mesmas coisas. A maior parte das cidades grandes e até algumas cidades pequenas no Brasil, elas têm a Associação de Cuidadores, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que chama ABRAS. Eu indico que os meus pacientes vão à internet, escrevam e vejam a associação perto de você. Ajuda muito saber estratégias que outras famílias usam. Não é que uma estratégia que funciona para sua família funciona para a minha, mas pode ser que aconteça, e partilhar experiências é muito importante. E às vezes a pessoa só precisa de um abraço, de uma palavra, para poder dar força para ela continuar nessa maratona toda. E que o médico está entendendo o sofrimento que ela está passando. Sem dúvida. Bom, eu quero agradecer. Fica aqui essa mensagem desse último episódio falando sobre doença de Alzheimer. Obrigado, doutor André, pelo acolhimento também, pela forma como a gente falou sobre esse tema, né, durante essa série, de forma humanizada, muito clara, tentando ajudar e dar alternativas para essas pessoas. Muito obrigado aí para a Cláudia por essa parceria, né? Sem dúvida. Obrigado, viu, Cláudia? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Bom, e a gente encerra agora. A gente vai deixar salvo esse vídeo e também está disponível nos tocadores de áudio. Então pode acessar lá no canal da Novo Nordisk. Se você está acompanhando pelo YouTube, é só clicar no sininho, ativar a notificação. Tem sempre conteúdo de qualidade para você. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.